Estamos estudando a série de José e hoje eu vou falar sobre pais. Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu tenho e eu posso. Amém. Gênesis 43, versículo de 1 a 7. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente. Eles não sabiam que esse homem era José. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E eles lhes responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Que seja uma mensagem que traga alimento espiritual para a nossa vida. Que seja uma mensagem, Senhor, que traga crescimento para nós. Em nome de Jesus, amém. Mas calma aí, é dia dos pais, vai pregar sem mim? Nem me esperou, calma aí. Você veio? Tudo bem? Hoje eu quero convidar para ministrar para nós hoje Thalita Piragini, que vai me ajudar a pregar. Eu não ia dizer, mas ela está nervosa. Tá não? Mais ou menos? Começo eu ou começa você? Começa você. Começo eu? Eu me lembro quando você era pequena, acho que tinha uns 5, 6 anos de idade, não, um pouco mais, 7 anos, e nós estávamos vindo para a igreja, e aí você olhou para mim assim e falou: pai, por que a gente não pode ser uma família normal? E eu disse: normal como, filho? Nós somos uma família normal. Não, a gente não é normal. E eu disse: mas como que a gente não é normal? Aí você falou: olha, pai, minhas filhas vão para a escola, minhas amigas vão para a escola, saem da escola e vão almoçar em casa, saem da casa, fazem lição, saem do almoço, fazem lição, descansam, brincam e vão dormir. Eu saio da escola, vou para a igreja, fico na igreja todos os dias. Aí tem culto. Aí tem culto todos os dias, eu tenho que estar nos cultos. Sábado a gente passa o dia todo na igreja. E eu disse: bom, filho, a gente é normal, mas é normal de outro jeito, né? E aí você falou: a gente não é normal, pai. Você não lembra disso, né? Não lembro. Não lembra disso. Mas a família de José, de uma outra forma, de outro jeito, também não era uma família muito normal, né? Na verdade, era uma família muito complicada, né? E hoje a gente vai falar sobre Jesus ama as famílias complicadas. Amém? Vamos dizer juntos? Jesus ama as famílias complicadas. Bom, gente, então, como meu pai estava falando, José não tinha uma família muito normal, né? A família dele era bem complicada. Logo no começo, a gente tem acompanhado a série aqui, né, de José do Egito. E José é traído pelos irmãos. Jacó, o pai dele, é omisso. O caráter dos irmãos não é muito confiável. Tem rivalidades entre os irmãos, ciúmes dentro da casa. Tem coisa mais complicada que isso, além do resto da história, que a gente nem vai entrar no assunto agora, né? Mas, mesmo assim, Deus tinha um destino para essa família. Mesmo com todas essas complicações, com todos esses problemas, não ser uma família perfeita, Deus tinha o destino para essa família que veio muito antes de José nascer. Vou deixar sozinha aqui? Vou deixar, você está indo bem, continua. Você continua.
Eu acho que quando a gente pensa na família de Jacó, eu sempre penso assim: se eu fosse Deus, eu escolheria essa família para gerar o meu povo. Devia existir outras famílias que eram certinhas, né? Ou melhor, talvez menos Menos complicado, piores. né? Menos complicado. A família que o irmão vende o outro para quer matar o irmão. Uma família onde os seus irmãos eles têm tanta ódio que acabam dando como morto o irmão vendido, onde a gente Mente para o pai, né? mente para o pai o tempo todo e dizendo que o filho morreu e faz o pai acreditar nessa mentira, né? Levando aquele sangue na capa. Então, é uma situação que a gente acha que Deus só vai usar famílias perfeitas, que Deus vai usar só famílias que, tipo margarina. Como é que é o comercial de margarina? Aquelas famílias tudo na mesa, sorrindo, né? Passando manteiga no pão, assim. 6 horas da manhã, a 6 horas. esposa está toda maquiada. Os filhos dando risada. Todos Obrigado, prontos. papai, porque você me acordou esse horário. E os filhos assim: estou muito feliz que vou para a escola às 6 da manhã. Né? Eu lembro diversas vezes eu acordava no chuveiro. Eu acordava e estava tomando banho já. A Dalila era era ruim de pequena. acordar e não tinha jeito de acordar. Então eu tinha uma tática. Eu falava com ela, pegava ela assim no colo, põe embaixo do chuveiro, ligava o chuveiro quente, colocava e ela ia acordando assim, com a água caindo. Mas ela estava dormindo e ela estava respondendo, ela estava conversando, sabe? Eu sou sonâmbula, gente. Dialogando e tal. Não, tudo bem, tô acordada e tal. Mas meu pai tem uma tática muito boa para acordar. E eu uso essa até hoje. Quando eu estava demorando muito para acordar, ele começa a fazer pergunta. Aí ele ficava: quanto é 2 mais 2? Porque aí vai ligando o zero. 4, pai. 4 mais 4. Aí ele: e você tem prova hoje de matemática? É português. Aí, né? Aí eu acordava rapidinho. Eu uso essa até hoje, quando estou com preguiça de levantar. Essa semana eu perguntei para ela quanto era 7 mais 5, ela falou: não sei. Não, isso foi a Laís. Bom, o que Deus pode gerar de uma família complicada? O que Deus pode gerar da nossa família? O que Deus pode fazer através da nossa família imperfeita? Você percebe que dessa família imperfeita Deus criou o seu povo, sua nação, o seu povo de Israel vai vir dessa família. E tem muita gente que desiste da família, né? Tem muita gente que não acredita que Deus possa usar a sua vida. Talvez tenha gente aqui que acha que sua família é tão complicada que não tem nada de Deus lá. Mas Deus continua guardando, vigiando a família de José, como continua vigiando a sua casa e a sua família. E é bonito. E a promessa que Deus tinha para a família, para a vida deles, veio com o bisavô, Abraão. A promessa foi para ele, né? E aí foi perpetuando para os seus descendentes, até chegar às 12 tribos de Israel, né? De Abraão veio para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó vem para os seus 12 filhos. Seus 12 filhos vão então morar no Egito, 400 anos. 400 anos que eles moram lá, levanta Moisés surge e liberta o povo do Egito, 40 anos de deserto, vem Josué entra na terra prometida e agora vai começar a promessa. Claro, já está acontecendo, mas a promessa de Canaã vai começar só quando Josué entra lá. Então as bênçãos do Senhor para nós são geracionais. Deus usa famílias imperfeitas, Deus cuida das famílias que não são perfeitas, porque Deus conhece os nossos erros, nossas falhas. Ele não desiste da nossa família, Ele não desiste da sua casa. Aliás, isso eu queria dizer para vocês: Deus ama a sua família. Deus ama a sua família. Deus ama a sua família. Eu nasci numa família completamente imperfeita, meus pais separados, minha mãe doente, mas eu não tenho dúvida que Deus me amava e amava a minha família, amava a minha casa. E se você está pensando em desistir da tua família, porque você acha que a sua família não é uma família de margarina, volta para o mundo real, meu irmão. As famílias têm dificuldades, têm lutas, mas Deus não desistiu da sua família, Ele continua amando você. E as bênçãos de Deus para a sua casa são geracionais. Ô glória! Eu estou com vontade de pregar hoje. 2 domingos sem pregar. Nunca fiquei tanto tempo sem pregar, meu irmão. Tô com abstinência de pregação. Vamos falar de geração. Bênçãos geracionais. Você escreveu uma coisa legal aqui que você
Ele me deixa louco, gente. Ele muda toda a ordem das coisas. Eu faço a minha ordem, né? Vocês sabem disso. Mas, bom, geração, o que eu acho interessante é que eu não gosto muito de pensar assim. Eu acho que os mais velhos aqui vão entender o que eu vou dizer. Não é legal você pensar assim porque você reconhece que você está ficando velho. Mas existem promessas de Deus que vão ser alcançadas. Promessas que Deus fez a mim, que vai ser alcançado pela Thalita. Eu não sei, eu não gosto de pensar muito nisso porque parece que a gente está ficando velho, né? Fala assim, meu Deus, eu vou morrer logo. Não, não é isso que eu estou falando, não é isso. O que eu estou falando é que existem bênçãos que estavam sobre Abraão, que chegaram em Isaac, que chegou em Jacó, que apesar da família ser complicada, esses irmãos fizeram tantas coisas que não deviam ter feito. A bondade de Deus, a promessa de Deus alcançou a família de Jacó, de seus filhos, e as promessas que Deus fez para a sua vida, e a intimidade que Deus tem com você, e o cuidado que Deus tem com a sua casa, e as horas que você passa orando, e a maneira como você busca Deus, vão alcançar os seus filhos e vão alcançar os seus netos. Há promessas que Deus está fazendo para você hoje, que talvez você não viva o suficiente para ver todas se cumprir, como Abraão não viu a Canaã, não viu a tomada de Canaã, mas a promessa de Deus se cumpriu e atingiu geração em geração, até 1000 geração. Então busca sacerdote do lar. Você que é o pai, você é o sacerdote dessa casa. Estou pregando já, né, filho? Estou assistindo de camarote. Não. Agora é a sua parte, pode ir. Não, e o que você estava falando, em Gênesis 26, o Senhor diz a Isaac: porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, mandamentos, decretos e leis. E antes disso ele diz: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então, as suas promessas, as promessas que Deus fez a vocês, vão se refletir na vida dos seus filhos. Muito bom. Agora, eu acredito que isso faz a gente pensar numa coisa que a gente não escreveu aí, eu estou sentindo o coração de falar. Nós, pais, nós temos uma missão de sermos sacerdotes do nosso lar. Eu nunca obriguei a Thalita a vir à igreja, obriguei? Não, ao contrário. Nunca forcei ela a participar de uma reunião de oração, ou exigi uma roupa dela diferente. Sim? Teve alguma vez que eu... Não, nunca. Eu acredito que os nossos filhos são impactados pela nossa intimidade com Deus. Eu lembro até que tinha uma moça aqui da igreja, e a minha irmã, ela sempre foi muito comportada, ela trazia a Bíblia para a classinha, aí pedia para, quem quer ler a Bíblia? Ela ia lá, lia a Bíblia tudo bonitinha. E um dia essa mulher virou para mim e falou assim: você tinha que ser igual a sua irmã, trazer a Bíblia para a igreja, ficar aqui na classinha e ler a Bíblia em vez de ficar fazendo bagunça. Aí eu, falei, né, meu pai, não. Aí, em vez deles brigarem comigo, não, filha, é verdade, você tem que levar a Bíblia para a igreja, porque você tem que ler a Bíblia, porque você tem que estar lá. Eu falei, não, vamos conversar com ela, você não pode cobrar isso dela, ela é uma criança, ela quer ficar correndo, deixa ela ficar correndo, vai ter uma hora que ela vai entender, né, as prioridades, né? Não cobrem dos meus filhos aquilo que nem Deus está cobrando. Era uma frase que eu disse muitas vezes aqui na igreja. Não cobre dos meus filhos aquilo que nem Deus está cobrando. Porque eu acredito nisso, que nós como sacerdotes do lar, nós vamos conduzir pelo exemplo e não por falar. Seu filho precisa ver você orando, seu filho precisa ver você perdoando, seu filho precisa ver você acreditando, seu filho precisa ver você buscando a presença de Deus. E é isso que vai impactar a vida dele. Quando ele vê um pai fazendo isso, ele fala: por que isso é tão importante para o meu pai? Por que isso é tão importante para ele? Entende? E aí ele vai ter curiosidade de saber. Eu sei que a igreja tem que ajudar o jovem. Mas há coisas que a igreja não vai conseguir resolver para a sua família. Por mais que a nossa família tente fazer, tem coisas que a igreja não vai conseguir atingir o seu filho. Quem vai conseguir atingir o coração do seu filho é você. Por isso que a Bíblia fala para nós ensinarmos os meninos, nossos filhos, o caminho que eles devem andar. Sim, e uma coisa é certa, né? Quando a gente está crescendo, eu tenho 21 já, mas ainda Tudo isso? ainda estou aprendendo bastante coisa, né? E
a gente não sabe o que a gente é bom. Principalmente nessa fase assim mais da adolescência, que a gente está descobrindo. A gente não sabe o que a gente é bom e os nossos pais não sabem no que a gente é bom. Então, às vezes, está exigindo que ele seja bom em alguma coisa. Eu, por exemplo... Eu não sou bom em tudo, filho? Você é bom em tudo, pai. Dia dos pais hoje, gente. Mas essa busca da identidade, enquanto está crescendo, é importante que seja feita em casa. Mas se o seu filho não tem a liberdade de descobrir quem ele é dentro de casa, onde que ele vai tentar descobrir? E vai ser pior, né? E se os pais não apoiam, não dão liberdade... Meu pai, por exemplo, gente, eu cresci, eu fazia natação, ginástica, dança, já fiz crochê, já fiz tudo. Pintura, desenho, né? Uns 15 hobbies. Para entender, né, o que eu gostava, o que eu era boa, o que eu não era boa. E meu pai sempre me levou, sempre me apoiou, sempre falou, não, tenta mais um pouco, você é boa nisso, tenta mais um pouquinho, você está pegando jeito, né, pai? É diferente de Jacó, né? Porque Jacó, quando Judá fala que quer ir lá buscar comida, Jacó fala, não vai ninguém não. Tem que acabar a comida para Jacó deixar o filho ir, né? Judá vai chegar para ele e vai falar assim, olha, se nós não formos agora, a gente vai morrer de fome. E Jacó, ele vai tentar impedir de todas as maneiras, e ele é tão imparcial que Simeão está preso, ele não quer que Benjamim vá, mas ele vai deixar Simeão preso o resto da vida lá. É interessante isso a gente pensar, né? E quando Judá fala assim, não, mas eu vou, mas se tiver que ficar no lugar dele eu fico, ele não gosta muito da ideia, mas ele prefere perder Judá do que perder Benjamim. E aí você percebe os defeitos de Jacó, né? E aí tem uma coisa interessante, né, que você escreveu aqui. Jacó precisa deixar seus filhos irem. E aí? Fala um pouco sobre isso. Bom, Jacó, ele super protege primeiro José, né? O que causa a ira dos irmãos de José é essa super proteção de Jacó com José, né? Ele sempre deixa claro que aquele é o filho querido. Pô, você tem 12 filhos. Você deixa claro que um é o mais querido de todos, não vai afetar todos os outros, não vai causar um ciúmes, uma rivalidade. Você já causa com quem tem 2 filhos, né? Quando fica aquela discussão, quem você gosta mais? É seu filho preferido, né? Imagina naqueles tempos, né? Para ela, a Laís é minha filha preferida. Pensa que eu não sei? Dia dos Pais. Jacó não quer deixar também o Benjamim, com medo do que poderia acontecer, né? Na cabeça de Jacó, ele já perdeu José. Dos 12 filhos, ele está com 11. Aí, Simeão está preso, 10. Agora vai mandar Benjamim, que é um outro muito querido, 9. Então, está diminuindo, né, a conta. Então, imagina o medo que esse pai sentiu, né? Mas é importante deixar os seus filhos ter suas próprias experiências. Eu sempre vi aqui na igreja o meu pai sempre pregando todos os cultos e dando um exemplo da vida dele. Porque quando eu tinha 12 anos, eu fazia isso. 13, 14. E cada exemplo que ele conta aqui, deixa mais claro para a gente que está assistindo a mensagem que ele quer trazer. Então, um dia eu me perguntei, nossa, eu tenho 21, com 21, meu pai já era casado, ele já tinha começado a Quírios, ele já tinha feito não sei o quê, ele já... Né? Já tinha feito seminário, já estava fazendo um monte de coisa, fazendo projeto na favela, fazendo um monte de coisa. O que eu estou fazendo? Quais são as minhas experiências? As experiências do seu filho não vai ser a mesma que a sua. Não vou falar nada agora. E, recentemente, o meu pai teve que também tomar essa decisão de deixar eu ir. Recentemente, eu recebi um convite para ir para Curitiba, para ficar com os refugiados da guerra da Ucrânia, para auxiliar nessa chegada deles. E uma coisa que é muito legal, assim, lá em casa, é que meu pai ele deixa eu tomar minhas decisões. Que nem ele pregou outro dia, né? Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Então, todas as decisões, claro, eu peço, eu pergunto, mas ele fala, Deus está falando para você ir? Vai. Você está sentindo no seu coração? Vai. E é a pior coisa para o filho, né? Porque eu falo, mas eu não sei se é para eu ir, Não, mas se você está sentindo, mas é para você falar sim ou não.
E não fala, né? Aí ele falou, não, se você acha que você tem que ir, você vai. E eu e meu pai, nós somos muito próximos, né? E eu fiquei 1 mês fora. E acho que a pior parte é porque ele não sabia quando eu ia voltar. Porque eu também não sabia. Então eu fui e falei, olha, talvez eu fique 10 dias, talvez eu fique 1 semana, talvez eu fique 1 mês, talvez 2. Eu nunca agradeci tanto pelo Pedrão como nessa fase. Foi porque ela talvez não volte pro pai, mas pro namorado, quem sabe. Ai, que drama! E falar em drama... Não, continua, tá certo. Eu só estou falando, né? Bom, e Jacó, por esse medo de perder mais um filho, ele prolonga o sofrimento da família dele. Tanto que, depois, lá mais para frente, Judá vai falar assim, deixa-o ir, a fim que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos morrer. Nós e nossas crianças, né? Nós e nossas crianças. Então, ele não ter deixado, quando os filhos voltaram e falaram que que José exigia que Benjamim estivesse lá, se ele já tivesse pego e ido, mas ele não fez isso. O medo dele fez com que prolongasse, o medo de deixar o filho dele ir, fez com que prolongasse o sofrimento naquela família. O que eu acho que Jacó não conseguia entender é aquilo que muitos pais não conseguem entender. As situações que a gente não pode proteger os nossos filhos. As situações que nós temos que deixar nossos filhos irem. E é difícil para nós saber o que é deixar os nossos filhos irem. É difícil a gente ter esse equilíbrio. Mas Jacó não podia ir para o Egito. Jacó já não tinha idade mais para fazer uma viagem dessa. Ele vai fazer depois, mas com carruagens, com todo um aparato. Mas ele não tinha condição de ir. Então ele tinha que deixar os filhos irem. E é difícil para nós pais entender que os nossos filhos nem sempre vão seguir os nossos caminhos, os nossos sonhos, nem sempre vão fazer aquilo que a gente programou para eles. Tem coisas que nós programamos para eles, e investimos, e pagamos escola, cursos e tudo mais, mas eles vão seguir o caminho deles. E ali, quanto mais Jacó quer proteger a família dele, mais ele quer proteger Benjamim, mais problema ele está trazendo para dentro de casa. Então, para nós como pais, às vezes é muito difícil a gente entender que nós criamos os nossos filhos para ter autonomia. E nós temos que confiar que Deus vai guiá-los e que eles também vão receber todo o ensinamento que a gente teve para saber dizer sim ou não. É claro que a gente vai instruir e tudo mais, mas para mim a minha preocupação é que a Thalita ia trabalhar com ucranianos vindo de uma guerra, pessoas que a gente não conhece, de uma outra cultura, que vem de um trauma tão grande como uma guerra, que abandonaram suas casas, suas famílias. Eu não sabia imaginar como que essas pessoas vão chegar no Brasil, que tipo de espírito elas vão vir para o Brasil, né? Então, como pai, você quer proteger, mas por outro lado, você não pode deixar seu filho morrer no seu ninho. Às vezes nós criamos ninhos tão confortáveis, ninhos tão abençoados, tão gostosos, que a gente mata o nosso filho no ninho. Não sei se faz sentido o que eu estou querendo dizer. Ele morre lá dentro, ele não consegue voar para fora, ele não consegue fazer os sonhos. Eu me lembro que a Laís fez intercâmbio, e eu queria que a Thalita fizesse intercâmbio. E a Laís fez 6 meses de intercâmbio nos Estados Unidos e tal. E quando chegou a idade da Thalita, eu tinha me preparado para ela fazer intercâmbio. E ela disse, não pai, eu vou fazer minha faculdade. E eu disse, mas faz o intercâmbio. Ela falou, não, se eu prestar naquela faculdade e eu entrar, eu não vou fazer intercâmbio. E ela prestou e entrou. São caminhos que a gente não escolhe. Talvez não sejam os meus caminhos, mas os caminhos do Senhor. E nós como pai temos que ter esse equilíbrio, e é muito difícil fazer isso. Jacó está perdido aqui, porque ele prefere perder Simeão do que perder Benjamim. Não faz sentido para mim, porque tudo é filho para ele. Mas para você talvez faça, porque você entenda, porque é preferido, mas para mim não faz. Então, quando você olha para isso, você percebe que é um desafio para nós pais, saber que cada fase dos nossos filhos, é como a mãe que está com o filho na classinha, né, no primário, e tem que levar para o primeiro dia de aula, e fala, meu Deus, o que vai acontecer com o meu bebê ali? E depois, quando você chega na adolescência, teu filho quer fazer um curso, quer fazer uma faculdade, ou quer fazer trabalhar, e você tem que liberar o seu filho para o trabalho, e você fala, meu Deus, como é que vai? E aí vem o namorado, e aí você fala, como é que vai ser? Mas você não pode criar seu filho para morrer no ninho.
Acho que aqui você começa a perceber essas questões, né? Primeiro que Deus abençoa e ama famílias complicadas e usa famílias complicadas como a sua. Que Deus tem bênçãos geracionais para você, e as bênçãos que Deus prometeu na sua vida vão alcançar os seus filhos, então continue buscando. Eu estou vivendo bênçãos que minha avó buscou, eu estou vivendo bênçãos que meu pai buscou, eu estou vivendo bênçãos que minha mãe buscou, e eu estou vivendo bênçãos que eu estou buscando, meus filhos vão ser alvo dessas bênçãos também. Mas a gente precisa entender que, como pais, a gente cria os nossos filhos para deixá-los voar, para ter integridade, e aí às vezes a gente sufoca vocês, né? Não sufoca? Vamos, não se encolha. Está improvisando tudo. Esse é seu pai, filho. É o quê? Algumas situações, né? A pressão dos filhos, eles não vêm só... É porque assim, para mim, filho é uma experiência única. Você não tem o mesmo pai que fulano tem... cada um tem um pai de um jeito, até se você vê a diferença dos seus próprios irmãos, eles tiveram um pai diferente que você teve, porque foram em épocas diferentes, né? Foram em momentos diferentes. Quando eu nasci, meu pai estava em outra fase da vida dele do que quando a Laís nasceu. Então, acho que isso afeta muito, e a pressão não precisa vir da família, né? Porque os adolescentes próprios, a gente já se cobra. Não precisa de outra pressão externa, mas a gente precisa do apoio, né? E esse sufoco, essa pressão de ficar, né, sufocando, que nem meu pai disse, causa esse desconfortamento de você não sentir que você tem a liberdade na sua casa, né? O ninho fica tão protegido que você cozinha, né? Vira um miojo. Um miojo ali, seu filho. Mais ou menos isso. Você faz ali uma... Mas eu acredito que Jacó, ele vai mostrar para nós esse lado do pai, que é bem difícil, né? Porque Judá vai até ele e fala, eu vou ficar no lugar de Benjamim. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada? Jacó recebeu um novo nome, Israel, certo? Mas se você vai ler esse texto mesmo, no começo ele fala, os filhos de Jacó. Aí depois ele fala, Israel disse. Aí depois fala, Jacó falou. Não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, mas eu acho que o autor aqui, que no caso seria Moisés, ele está querendo mostrar para nós que algumas atitudes que Israel está tendo aqui não é de Israel, é do velho Jacó. Entende? Então, quando você lê a parte B do texto aqui, quer ver? Versículo 8 a 14, diz assim, então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. E eu me comprometo por ele, se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse, se tem que ser assim, que seja. Até aqui ele é Israel. Se tem que ser aqui, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-no como presente ao tal homem. Agora ele volta a ser Jacó. Está fazendo igual fez com Esaú, mandando os presentinhos na frente para apaziguar, tentando comprar a alegria lá do homem que ele não sabe que é José, não confiando em Deus. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e votem aquele homem. Olha o que ele diz aqui, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Ponto. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Ele diz, que Deus proteja vocês, mas se todo mundo morrer, eu vou ficar sem filho, tudo bem. É o tipo de pai que está dizendo assim, eu confio em você, filho, vai lá, resolve isso, mas se não der certo... Você já fez isso com seu filho alguma vez? Cuidado, hein, vigia. Mas pode ir. Mas juiz, hein? Não, pode ir, eu confio. Não, Deus está com você, Deus vai te usar. Qualquer coisa você me liga, né? Jacó era um pai dramático. Ele era fazer de vítima, né? Ele fala no começo aqui, ele fala assim, por que vocês falaram que eu tinha outro filho? Tudo está contra mim. A vida, no capítulo anterior ele diz uma frase interessante, tudo está contra mim. Jacó, ele tem esse lado, isso é uma coisa interessante, porque às vezes como pais, nós queremos passar bênção para os nossos filhos, e na verdade a gente às vezes passa os nossos traumas para eles.
passa os nossos defeitos para Ele. Na nossa preocupação de ser tão zeloso, a gente passa os nossos temores, os nossos medos, as nossas fraquezas e não a nossa fé. Se Jacó tivesse terminado a frase dele dizendo assim: vão e Deus vai com você e Deus vai trazer Simeão em volta, seria lindo. Mas no final ele completa a frase e fala assim: se todo mundo morrer, tudo bem, ficarei sem filho ficarei. Imagina Judá ouvindo isso. Legal, hein, pai? Legal, entendi, Deus vai comigo, mas se eu morrer lá, tudo bem. E às vezes a gente não percebe, e eu percebo isso porque há muitas coisas que eu vejo em mim hoje, que eu faço com você, que eu me lembro que meu pai fazia comigo, que minha mãe fazia comigo. Eu não estou falando de trauma só, eu estou falando de hábitos que a gente fala que não ia repetir. Por exemplo, meu pai tinha um hábito interessante. Quando ele era contrariado, ele fechava a porta, desligava o telefone, batia o telefone na cara, né? E às vezes eu percebo que quando eu sou contrariado, eu também tenho atitudes parecidas com meu pai. Entende o que eu quero colocar? E nós precisamos ser sarados. Nós precisamos entender que Deus vai cuidar dos nossos filhos, que Deus sabe dos problemas que a nossa família tem e que às vezes os nossos defeitos precisam ser tratados para que a gente não reproduza na vida dos nossos filhos, porque mais uma vez Jacó está mostrando preferência. Ele está dizendo: tudo bem, se Judá ficar, beleza, eu só não quero perder Benjamim. Imagina a cabeça de Judá mais uma vez ele está ouvindo isso. Ele já ouviu a vida inteira isso, que o filho preferido era José, o filho preferido era Benjamim, e mais uma vez ele está repetindo, mais uma vez ele está dizendo: confia em Deus, mas se não der certo, tudo bem, eu já sei que eu vou me preparar para o pior. É o tipo de coisa que a gente não pode falar para os nossos filhos. Como pai, nós temos que dizer: creio que a bênção de Deus vai alcançar. Eu sou alvo de uma promessa, eu sou alvo da promessa de Abraão, eu tenho uma herança profética na minha vida, e essa herança profética vai cair sobre você. Então você vai mais longe de onde eu fui. E você vai chegar onde eu não posso chegar. E você vai fazer a viagem que eu não posso fazer. Porque eu não posso ir para o Egito e tirar essa terra, tirar comida e trazer de volta. Mas você pode ir lá. E há bênçãos que eu não vou poder viver, mas você vai viver. Mas eu preciso deixar Deus tratar o meu coração. Eu preciso que Deus corrija em mim os meus erros. Eu preciso que Deus me faça enxergar essas coisas que às vezes, como Jacó, eu não enxergo, e jogo sobre você o peso que você não deveria carregar, né? E agora? Agora a gente vai para o final. E aparece um luzeiro luminoso aqui, aceso aqui, escrito: Deus é soberano. Fala sobre isso. Toda a história de José está escrevendo que Deus é soberano. E aquilo que eu não consegui ensinar para você, aquilo que eu não queria passar para você, eu passei. Aquilo que eu não queria que você visse em mim, você viu. Deus é soberano para cumprir a promessa dele sobre sua vida. Deus é soberano para fazer com que a promessa aconteça em você. E os nossos filhos vão mais longe do que a gente foi. E os nossos filhos vão fazer a viagem que a gente não pode fazer. E os nossos filhos vão buscar comida que a gente não possa buscar, que a gente não pode buscar, apesar dos nossos erros. Apesar de algumas vezes eu falar com a Thalita como Jacó falou: vigia, menina, vê o que está acontecendo aí, não vai gostar muito de Curitiba não, Deus mandou, mas tem que voltar, né? Mas em tudo isso Deus é soberano e nos guardou até agora. Vou dizer 3 coisas aqui e a gente termina. Primeiro, não desista da sua família só porque sua família é complicada. Se você acha que a sua família é complicada, olha para a família de Jacó e vê o que Deus pode fazer com essa família, o que Deus pode fazer com a sua família. Segundo, apesar dos seus erros, das suas falhas, continue sendo sacerdote da sua casa. Há bênçãos que você só vai poder transmitir para os seus filhos se ele vê em você o amor que você tem por Deus e a paixão que você tem pelo Senhor. Em terceiro, por mais abençoador seja o ninho que a gente cria, nós precisamos deixá-los ir, precisamos deixá-los crescer,
não é? Ter suas próprias experiências e confiar na soberania de Deus. Você recebe essa palavra hoje? Vamos orar? Eu queria hoje orar pelas nossas famílias. Você pode orar, Tata? Pelas famílias? Pode? Pode. Quem gostaria de receber uma oração da Thalita aqui? Ó? Levante a mão. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pela cada família que está aqui representada, Senhor, por cada pai. Nós agradecemos pela vida de cada um deles, Senhor. Capacita, Senhor, tira todo medo, Senhor, Pai. Dê novas habilidades, novas maneiras de entender os seus filhos e de deixarem eles irem e também se descobrirem dentro de casa, Senhor. Obrigada por cada um que pôde estar aqui essa manhã, Senhor. E que eles possam sair daqui, Senhor, cheio da sua presença e que essa presença manifeste dentro do lar deles, Senhor. Que eles entendam que a família deles podem ser complicadas, podem ser imperfeitas, mas o Senhor tem um plano que irá cumprir na vida deles. Porque as promessas que você fez na vida de cada um dos pais aqui se refletem, Senhor, na vida de cada um desses filhos, mesmo que ainda eles não entendam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.